Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Carla Responde. E aí, nessa sessão aqui eu vou atender ao e-mail do Ailton Lima, certo? O Ailton Lima me enviou um e-mail dizendo o seguinte: Olá, Ana Carla, eu gostaria que você comentasse sobre o esquecimento, os lapsos da fala, o equívoco, a superstição e o erro. O que isso tem a ver com o inconsciente e com a emoção? Um abraço. Bom, então vamos lá. Eu vou, como ele pediu aí para falar de diversos fatores, né? Linkando aí com a questão do inconsciente, então eu vou dividir essa elucidação em várias sessões, tá? Então eu vou falar de forma primária sobre o esquecimento, né? E dentre as diversas coisas que eu poderia falar aqui sobre o esquecimento, associando com o inconsciente, eu opto por explanar por meio de um exemplo que vai ficar aí bem claro para vocês, né, esta relação do esquecimento com o inconsciente, tá? O esquecimento é uma das formações, digamos assim, do inconsciente. Quando a gente esquece alguma coisa, a gente não esquece por acaso, sabe? Isso tem um porquê por trás. E muitas vezes a gente esquece porque, sei lá, esqueceu mesmo. Nem sempre tem que ter um porquê por trás, né? Afinal, o próprio Freud já dizia que às vezes um charuto é apenas um charuto. Então depende muito, sabe? E aí eu cito para vocês um exemplo real para falar do esquecimento. O esquecimento de uma lembrança, por exemplo. Por que a gente esquece, né? Por que uma lembrança, muitas vezes, que foi experienciada, um momento que foi experienciado, sabe, de modo bem significativo, de modo bem acentuado, por que muitas vezes, naturalmente, a gente esquece desse momento, né? Uma certa vez, uma amiga chegou para mim, há um bom tempo atrás, uma certa amiga chegou para mim e disse: Carla, eu passei um ano com tal pessoa, né? Eu passei um ano num relacionamento com essa pessoa, a gente viveu juntos, moramos juntos, mas eu não consigo lembrar quase nada dessa época. E vejam, gente, eu acompanhei o relacionamento dessa amiga e, de fato, era um relacionamento muito intenso. Moravam juntos e viviam juntos e era uma coisa bem intensa mesmo. E aí ela chegou para mim e disse: cara, eu não lembro quase nada daquela época, não lembro quase nada. Era um relacionamento um tanto quanto abusivo. Essa minha amiga, ela sofreu demais nesse relacionamento, né? Então vejam, esse esquecimento não é por acaso, sabe? Esqueceu e simplesmente esqueceu por acaso. Nesse contexto aí, nesse caso aí, existe um porquê por trás desse esquecimento, sabe? E na verdade, ela não esqueceu de modo absoluto, sabe? Uma coisa, quando é esquecida, ela não some, ela não evapora. Ela não vira pó, não vira fumaça. Ela não é esquecida de modo absoluto. Uma hora ou outra a gente vai ter lapsos daquilo ali, sabe? Lapsos de lembranças daquele momento e tudo mais. Por quê? Porque não é esquecido de modo absoluto. No caso dessa minha amiga, né, esse esquecimento ele não foi por acaso, tá? Isso diz aí de uma inferência proveniente do inconsciente. Essa lembrança, ela na verdade foi protegida pelo esquecimento.
essa lembrança, ela foi aí protegida pelo mecanismo do esquecimento. Por quê? Porque o inconsciente julgou necessário esse processo. O inconsciente julgou necessário esse esquecimento, visto que, em consequência do tanto que ela sofreu nesse relacionamento, fica muito difícil para ela suportar essa lembrança na consciência, sabe? Pelo intenso desprazer que essa lembrança causa ao ego. Então, veja, esse esquecimento serve para proteger o ego de sentimentos sofridos, né? De desconforto, de mal-estar, porque lembrar disso poderia causar a ela um mal-estar muito grande, porque foram experiências de fato sofridas, né? Então, como eu falei, não é que essa lembrança some, não é que isso aí vira pó, vira fumaça. É uma lembrança que ficará no inconsciente, justamente pelo que eu falei, justamente porque a consciência dela não suporta essa lembrança pelo fato de ser uma lembrança muito sofrida e que causa muito desprazer, né? Tá, Carla, beleza, mas como que ela vai parar no inconsciente? Como que essa lembrança vai parar no inconsciente? Ela vai assim, do nada, ela sai da consciência e pum, vai para o inconsciente? Nada disso. Esse processo, ou seja, essa passagem de uma lembrança do consciente para o inconsciente, né, demanda aí um processo do próprio ego. O ego, ele é munido de mecanismos de defesa, sabe? Que vai atuar nesse processo, no processo do esquecimento. E aí 2 tipos de mecanismo irão aí agir. Que mecanismos são esses? O recalque e a repressão, certo? Então, a gente tem aqui 2 tipos de mecanismos de defesa do ego, o recalque e a repressão. Então, esses mecanismos, eles são aparelhados por uma força que vai atuar nesse processo, né? Que vai atuar aí nesse processo do esquecimento. Então, veja, eu tenho aqui o psíquico de uma pessoa, tá? Daí eu tenho aqui a consciência. Eu tenho aqui a consciência e eu tenho aqui o inconsciente, certo? Aqui eu tenho o inconsciente. Essa minha amiga, ela passou por uma experiência muito sofrida, né? Esse relacionamento foi muito sofrido para ela, certo? Então, quando ela sai desse relacionamento, o que é que fica? Fica a lembrança desse relacionamento, dessa experienciação na consciência, sabe? Mas essa lembrança causa muito desconforto a ela, muito desprazer, tanto que ela chorava bastante, sabe? Ela chorava muito ao lembrar de tudo que ela experienciou nesse relacionamento. Então vejam, a consciência dela já não estava mais suportando lidar com essa lembrança. Então o que é que acontece? O ego, ele se imune aí do recalque, né? Mecanismo de defesa. O recalque vai atuar com a sua força nessa lembrança. Então, o recalque vem e traz essa lembrança para o inconsciente. Traz essa lembrança para o inconsciente. E a força que vai manter essa lembrança no inconsciente é a repressão. A repressão é uma força que vai estar aqui, vai estar aqui mantendo essa lembrança sofrida no inconsciente, sabe? Então o recalque age no processo
da retirada dessa lembrança da consciência, trazendo assim para o inconsciente, e a repressão vai estar aqui, ó, exercendo a sua força para que essa lembrança não volte para a consciência. Muito embora, às vezes a repressão vai ser driblada, né? E aí alguns lapsos vêm, algumas coisas vêm, distorcida, né? Mas vem. E aí é quando essas lembranças vêm, mesmo que de modo distorcido, né? Causando assim conflito ao sujeito, é isso que vai ser trabalhado, sabe, num processo psicoterápico, nesse caso aqui, de abordagem psicanalítica, porque a gente está falando de inconsciente, né? Então, falar de inconsciente é falar de psicanálise. Então, muitas vezes, essa lembrança, um exemplo, eu já até citei esse exemplo aqui, sabe? Uma garota, ela sofreu aí abuso sexual na infância, sabe? Sofreu abuso sexual na infância. E foi uma experiência muito dolorida para ela, sabe? Eu não lembro se o ato foi de fato consumado. Não sei se teve o estupro de modo propriamente dito. Mas não importa, foi uma experiência muito dolorosa para ela, de tão dolorosa que era para ela, na sua fase adulta, ela não lembrava desse abuso, sabe? Não lembrava. Eu li isso em um estudo de caso. Eu gosto muito de ler estudos de caso porque eu aprendo muito, sabe? E aí, na fase adulta, ela não lembrava de jeito nenhum que ela havia sofrido um abuso na infância, sabe? E sempre que ela ia assistir, que ela via alguma coisa relacionada a abuso, ela chorava. E ela não entendia por que chorava. Ela chorava mesmo, sabe? E aí, isso sendo trabalhado no processo terapêutico, daí então, por meio de lapsos, né, o analista pôde identificar que esse choro diz de uma experiência sofrida uma experiência sofrida aparelhada pelo mesmo ato de abuso sexual. Então, toda vez que ela via, tipo num reporte, se passasse alguma matéria sobre abuso sexual, ela chorava, aquilo causava um desprazer muito grande nela, né? Então veja que ela não lembrava, a lembrança estava no inconsciente, mas toda vez que ela via alguma coisa que linkava com o que ela passou na infância, isso vinha em forma de choro, sabe? E aí ela chorava muito. Então, isso sendo trabalhado na psicoterapia, pôde-se perceber, né, que esse choro é proveniente do que ela passou na infância, né? Por meio dos lapsos, pôde-se ter essa percepção de que ela passou por essa experiência na infância, e aí isso começou a ser trabalhado, né, para que ela pudesse, enfim, lidar com isso do melhor modo possível, de modo que não trouxesse tanto sofrimento a ela como estava trazendo, entende? Então, gente, é isso. Aí eu tô falando aí, né, do esquecimento. Eis aí uma explanação, ilustrando para você, mostrando para você o que é que o esquecimento tem a ver com o inconsciente, tá? E aí, as próximas sessões referente à playlist Carla Responde, daí eu vou falar dos lapsos, do equívoco, né, da superstição, vou falando de modo gradual, tá bom? Para não saturar o vídeo de muitas informações e ficar cansativo, certo? Então é isso, gente, olha só, na tela final aqui do vídeo, vai aparecer aí para você um íconezinho com a minha foto, que aí é o meu canal secundário aqui no YouTube, que é justamente o canal Só Psicanálise, onde lá eu só falo de psicanálise. Quem gosta da psicanálise, conhece lá, se inscreve lá, né? Se achar legal, se achar interessante, se inscreve lá também para ficar acompanhando as gravações lá, certo?
E vai aparecer aí para você também a playlist, né? Carla Responde. Eu já abordei várias temáticas a pedido de vários seguidores. Já abordei aqui no canal, então se você tiver o interesse, entra aí para ver as temáticas já abordadas aqui, tá bom? É isso, gente. Na caixa aqui de descrição do vídeo, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, que é só por e-mail, né? Para tirar dúvidas, sugestão de assuntos, enfim, você pode mandar e-mail para mim. Só peço que você tenha paciência quanto ao tempo, né, de trazer o teu e-mail para explanar aqui, porque eu recebo vários e-mails, então eu vou atendendo por ordem de chegada. Então, de fato, demanda um bom tempo mesmo até que eu venha acessar o e-mail, estruturá-lo e trazê-lo para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.